Boa noite, pessoal, tudo bom? Como eu tinha enviado por e-mail lá, então, a partir de hoje eu vou começar a anexar alguns vídeos lá relacionados à disciplina de topografia. No caso, para o pessoal do integrado e o pós-médio vai ser enviado o mesmo vídeo, tá? Então, o pessoal do integrado é a disciplina só topografia e o pessoal do pós-médio, então, desenho e topografia. Que até lá nas atividades para vocês fazer relacionados ao mês de junho, né? Então vai haver uma diferenciação, porque o pessoal do pós-médio então tem a parte de desenho junto e o pessoal do integrado já fez a disciplina o ano passado, né? Então basicamente o enfoque é só na questão da topografia. Pessoal, eu estou enviando esse vídeo relacionado àqueles assuntos então que eu repassei lá no plano de ação para o mês de junho, certo? E vou estar fazendo um resumo do que está sendo abordado naqueles materiais que eu enviei para vocês. Então, se eu não me engano, os materiais que eu coloquei lá é relacionado a medidas de distância direta e indireta, rumo e azimuth, levantamento planimétrico, né? Então já na parte de levantamento topográfico. E que mais? A questão da instalação e regulagem dos equipamentos. Então essa parte de instalação e regulagem eu vou ver se eu faço um vídeo lá na escola. Então eu pego um teodolito lá, o nível, os equipamentos lá para ficar mais fácil de vocês entenderem. Então hoje eu vou falar até sobre a parte de levantamento planimétrico, tá? Então eu vou falar sobre medida direta e indireta, rumo e azimuth e levantamento planimétrico. Então a parte da instalação do equipamento eu faço um vídeo lá na escola, que aí fica mais fácil para vocês entenderem vendo o equipamento lá. Eu não tenho equipamento em casa aqui, certo? Então o primeiro material que foi enviado lá está relacionando aquela questão de medida direta e indireta de distância. Então o que é uma medida direta e uma medida indireta de distância? Então em topografia, né, a gente vai trabalhar com distâncias tanto horizontais como verticais e eu tenho várias formas de coletar essas distâncias. Então a gente pode dividir a coleta desses dados sendo de forma direta ou indireta. Então basicamente, para simplificar isso aí, o que é uma medição direta? Então vai ser onde eu vou utilizar algum equipamento que no final da medição eu tenho o valor exato daquela distância. Então, por exemplo, uma trena, uma régua que vocês têm em casa aí, é um equipamento de medida direta. Por que direta? Porque vocês colocam lá na parede ou numa distância tal, dentro de casa, no pátio, e espichou a trena lá, está dada a distância exata lá. Então, tu não precisa calcular nada, tu não precisa converter nada. Diferentemente dos instrumentos de medida indireta, que aí a gente pode falar em corrente de agrimensor, num palmo, num passo, numa braça. Então tem outras formas de eu estimar a distância, que para nós a gente vai utilizar isso em topografia na disciplina com a taquiometria. O que seria a taquiometria? É a utilização de equipamentos, no caso para nós um teodolito ou até mesmo um nível, tá? Estação total também, com certeza. Na forma que com os dados que eu coletar daquele equipamento eu consigo obter essa distância, tanto horizontal quanto vertical. Como a gente vai iniciar então essa parte de planimetria, então a gente vai se deter mais a distâncias e ângulos horizontais, tá? Então, medida direta, um equipamento onde eu vou espichar na área lá, vou instalar ele na área e na execução final lá eu já tenho a distância especificada. Medida indireta, eu tenho que fazer uma coleta de dados e aquela coleta de dados eu vou converter na distância. Um exemplo simples para vocês entenderem, tá? Um palmo. Se eu fosse medir essa parede aqui, eu ia contar lá, sei lá, ia dar 30 palmos. O que eu teria que fazer no final? Eu teria que converter essa quantidade de palmos para estimar uma distância. Diferentemente se eu espichasse uma trena ali, ou uma régua, um metro. Então eu espichei de extremidade a extremidade da parede, está o valor específico lá no final. Então já dá direto.
Por isso que a gente chama de medidas diretas, tá? Na disciplina, a gente vai utilizar alguns equipamentos, né? Então, um dos principais é a trena, então o equipamento de medida direta, e alguns equipamentos de medida indireta, que aí a gente vai utilizar o teodolito, o nível, né? Com a régua lá, que aí mais adiante eu vou explicar para vocês, então a mira falante, né? Então, que aí a gente vai utilizar, então, convertendo. Vou ensinar para vocês como é que eu vou converter essa distância, como é que eu vou obter essa distância. Então, mas vamos focar aqui nessa questão inicial relacionada às trenas. Então, são equipamentos precisos, obviamente, se bem executados na medição, ou seja, se a utilização for de maneira correta. Existem erros com medida de trena? Existem. Em vista de diversos fatores. Então a gente pode relacionar a temperatura, por exemplo, onde tiver vamos dizer assim, uma temperatura elevada, um calor, o material da trena vai dilatar. Peguei não é uma trena, né? Mas está representando, peguei um fio aqui, tá? Então esse fio está totalmente esticado aqui, totalmente na horizontal e esticado. Então se eu tivesse ele, vamos dizer, graduado aqui, eu conseguiria ler para vocês qual que é a medida desse comprimento dele aqui. Mas vocês estão vendo que ele está esticado, ele está horizontal. Agora, se eu corresse isso aqui com esse fio, basicamente a distância do meu dedo para ele, de um dedo para o outro aqui não alterou. Agora, alterou a medida na trena aqui, no caso no fio. Então isso aqui é um erro bastante comum, tá? Que muitas vezes aparece o termo lá nos materiais, na aula, tem avaliações. Então, que é o erro chamado da catenária. O que seria essa catenária? Então, essa barriga aqui, que se eu não fizer um trabalho, se eu não fizer um levantamento bem executado com uma trena, eu vou ter erro, eu vou ter fonte de erro. Por quê? Porque a trena não pode ser utilizada dessa maneira. Eu tenho que dar uma determinada tensão para manter ela o mais horizontal possível, certo? Não é para fazer cabo de guerra também. Então eu tenho que ter uma tensão ali que eu consiga determinar essa distância o mais precisa possível. Então, uma das fontes é a catenária. Outra fonte de erro com a trena, então o desvio, no caso, vertical ou até mesmo horizontal da trena. Então, de um ponto ao outro eu tenho uma diferença ali, tanto na vertical quanto na horizontal. Isso também é fonte de erro. Então, quando eu sempre falo lá na disciplina, quem é que sabe utilizar uma trena? Todo mundo levanta a mão lá, eu sei utilizar uma trena. Só que a campo a gente vê muitas vezes que não é tão simples assim. Eu tenho vários fatores que vão influenciar. Eu tenho vento, eu tenho a própria vegetação do local ali que vai interferir na utilização dessa trena. Então esperamos, né, que as aulas retornem o mais rápido possível e a gente possa realizar então as aulas práticas, né? Então a primeira aula prática que eu sempre faço é um trabalho planimétrico, tá? Com a utilização de trenas. Basicamente a gente vai utilizar trena para calcular a área lá em questão. E para surpresa do pessoal, sempre, na maioria das vezes, a gente encontra muitas fontes de erro. Então os resultados lá da mesma área que vários grupos medem, né, utilizando a trena, muitas vezes dá bastante diferente. Então relacionado, por quê? A esses erros na utilização do equipamento. Então basicamente o equipamento de medida direta que a gente vai utilizar é, no caso, a trena. Medida indireta, então, não vamos medir a passo, não vamos medir a palmo, a braça, então a gente vai utilizar um equipamento específico, que no caso o teodolito, tá? Então, através do teodolito, então, da taquiometria, eu vou conseguir coletar uma distância precisa também, se bem executado o levantamento, então, através da obtenção de dados. Então eu vou coletar esses dados e vou converter eles na distância de determinados pontos. Então, medida direta e indireta, basicamente, se falando num resumão aí, seria isso. Então, medida direta, um equipamento que me dá na hora lá o resultado. Medida indireta, eu vou ter que calcular, eu vou ter que converter alguma coisa. Eu vou ter que converter o número de palmo, o número de passo lá para obter a distância. Então, direto me dá na hora, indireto eu tenho que ter essa conversão, tá?
Na maioria das vezes a unidade que a gente vai trabalhar em topografia, né, são metros para distância e para área, então hectares ou metros quadrados. Então, basicamente, como a gente trabalha com áreas pequenas ali na escola, só relacionado a essa parte de aulas práticas aí da didática, para vocês entender os levantamentos, entender a topografia, a gente vai trabalhar com metros quadrados, tá? Então, à medida que aumentar as áreas, obviamente, para questões, no caso, vinculadas aí ao setor agropecuário, a gente utiliza, então, hectares, aqui no Rio Grande do Sul, né? Então, em algumas outras regiões aí, a gente tem alqueire, quadras de campo, quadra de sesmaria. Então, para nós aqui é metros quadrados ou hectares, tá? O outro assunto, então, que eu coloquei lá no material, então, rumo e azimuth. E aí sempre quando eu entro nesse detalhe aí desse assunto, né, o pessoal acha complicadíssimo. Então, os cálculos lá de rumo e azimuth, ou até mesmo entender o que é um rumo e o que é um azimuth. Resumindo, o que é um azimuth? Um azimuth é um ângulo horizontal. Então, o que a gente vai coletar através do quê? Do teodolito. Então, eu já, até uma aula lá, eu mostrei para vocês o equipamento, ou a gente foi lá no laboratório, não lembro. Então, com o giro do equipamento ali e no visor dele, que graças a Deus a gente tem um teodolito digital lá na escola, então é bem mais fácil da gente coletar esse ângulo, né? Vai aparecer o ângulo no visor ali, a gente vai coletar. Então, para fazer os levantamentos dos pontos ou das áreas de interesse lá no caso. Essa questão de rumo e azimuth, então azimuth, ângulo horizontal, tá? E o rumo, o que seria o rumo? Seria uma coordenada. E aí que eu enfrento, na maioria das vezes, sempre problema na disciplina. Por quê? Porque para mim saber o que é um rumo, eu tenho que saber o que é uma coordenada geográfica. E isso é muito simples, é muito fácil. Por quê? Porque todo mundo já viu isso no ensino fundamental, né? Então, o que seria uma coordenada geográfica? São pontos cardeais, no caso, e colaterais, que são os que interessam para nós. Então, pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste. Então, simples. E os colaterais, então, norte com este ou com leste, né? Nordeste. Então, sul com leste, sudeste. Sul com oeste, sudoeste. E oeste com norte e noroeste. Então, os colaterais são nordeste, sudeste, sudoeste e noroeste. Por que tem que saber isso? Porque dependendo da angulação que a gente vai coletar lá com o teodolito, então os ângulos horizontais para essa parte de planimetria, a gente vai ter, vamos dizer assim, atribuir coordenadas naquelas angulações dentro daquela área que a gente está fazendo o levantamento. Então, essas coordenadas, elas vão ser, no caso, especificadas através desses quadrantes. Então, lá no material que eu enviei para vocês, vocês vão ver que tem 4 quadrantes. Então, eu tenho uma circunferência, né, onde ela é dividida em 4 quadrantes. Então, o primeiro quadrante vai de 0 graus a 90. Então, a gente atribui que de 0 a 90 graus, a gente tem o rumo, então a coordenada nordeste. Toda direção ou ponto que tiver nessa angulação vai estar, então, a nordeste. De 90 a 180, então eu tenho sudeste, segundo quadrante. 180 a 270, sudoeste, terceiro quadrante. E 270 a 360, então, noroeste, quarto quadrante, tá? Eu falando assim pode parecer confuso, tá? Mas uma das atividades que eu vou enviar para vocês, bem provável que semana que vem, vai ser só atribuir coordenadas, rumos, tá? Vinculado a uma medição, lá um polígono que eu vou especificar para vocês. A única coisa que vocês vão me indicar é que direção que está, que rumo que está. Então, azimuth, ângulos. Então, dentro desses quadrantes, a gente vai ter diversas angulações. Da onde que a gente vai tirar essa angulação? Lá do levantamento, com, no caso, o teodolito que a gente vai utilizar. Então,
azimuth, ângulo horizontal, e rumo, então, relacionado às coordenadas em vista a essa angulação, naquele local, vinculado a pontos em específico lá, que no caso a gente vai fazer trabalhos práticos aí assim que voltar às aulas, tá? Então, rumo e azimuth é simples de entender. Os cálculos de rumo e azimuth, eu vou fazer um outro vídeo no papel aqui, só para vocês entenderem. Então, eu tenho tal angulação lá, se eu tenho rumo, eu acho o azimuth, ou se eu tenho o azimuth, eu acho o rumo. Então, se eu tenho um, eu acho o outro, e vice-versa. Então, só que eu tenho que aprender o quê? Que quadrante que está, por exemplo, 89 graus. Se eu estou falando em 89 graus, essa angulação compreende do 0 ao 90. Se compreende do 0 ao 90, está no primeiro quadrante. Então, se está no primeiro quadrante, é nordeste, assim por diante. Tá? Eu vou fazer um outro vídeo especificando no papel isso aí. Tá? Então, rumo e azimuth seria isso. E a parte do levantamento planimétrico, que aí sim é complicado de explicar, fazer um vídeo, porque isso bom é a gente trabalhar na prática, né? Então, o que seria um levantamento planimétrico? Quando a gente fala em planimetria, a gente está falando numa representação em um plano, tá? Então, eu tenho uma determinada área que eu vou representar ela num plano, no caso em 2 dimensões, aonde eu vou me preocupar basicamente em coletar distâncias horizontais e ângulos horizontais. Planimetria. Então eu vou coletar a área. Vai ser essa área dada lá no final em metro quadrado, em hectare, aí vai depender do tamanho dela, tá? E da exigência lá, no caso do levantamento, quem está realizando, no caso, se for a nível de profissional, no caso, um serviço, alguma coisa. Então tem que ver a unidade lá, que isso aí vai ser solicitado, tá? Então, como é que a gente vai realizar esses levantamentos planimétricos, né? Então, basicamente, eu falo para vocês em irradiação e caminhamento, que são os 2 tipos de levantamento planimétrico que eu trabalho em topografia, tá? Na disciplina. Então, o mais simples, mais fácil de realizar é a irradiação, tá? E o não que seja complicado, mas ele é mais trabalhoso, que é a parte de caminhamento. Por que eu tenho 2 tipos, basicamente, os principais, né, que são utilizados? Então, irradiação eu posso trabalhar em pequenas áreas, e onde eu tiver áreas maiores, com maior obstáculo, vamos dizer, na coleta desses pontos, eu vou ter que realizar, então, o caminhamento. Tá? No material, lá, se eu não me engano, eu especifiquei nesse primeiro vídeo, nesse primeiro material que foi enviado, o método de levantamento por irradiação. Então, o que seria essa irradiação? Então, seria a instalação do teodolito no local, lá na área, né, que eu queira realizar o levantamento. Aonde que eu vou instalar esse equipamento? Eu vou instalar ele no local onde eu tenha o maior acesso aos pontos que eu queira coletar. Que pontos são esses? Vão ser os vértices da minha área lá. Então, pode ser uma cerca, uma divisa, uma sanga lá. Então, eu tenho que delimitar a área que eu quero medir, tá? E o que eu vou fazer? Eu vou instalar o equipamento onde eu tenha a maior possibilidade de coletar esses ângulos e essas distâncias, tá? Então, normalmente a gente analisa primeiro o local, aonde vai instalar o equipamento, para quê? A gente sempre prima pela comodidade, pela facilidade, né? Então, pela rapidez, muitas vezes, no trabalho, com qualidade, óbvio. Então, essa instalação vai ser no local onde eu tenha o maior acesso aos pontos lá que eu queira coletar. Então, seja, no caso, para a planimetria, né, distâncias e ângulos horizontais. E aí eu vou utilizar o equipamento para coletar tanto as distâncias quanto os ângulos, e depois, que a gente fala no trabalho de escritório, né, então no processamento desses dados aí, a gente conseguir converter isso aí para a área. Como é que a gente vai converter isso? A gente vai fazer, então, algumas fórmulas, alguns cálculos, né, através dos dados que a gente coletou a campo, e vai converter isso aí numa área total lá final. E aí ela pode ser especificada, que nem eu falei, em metros quadrados, em hectares, né? Então, através da coleta desses dados.
Eu sempre falo que o mais difícil, tá, é coletar o dado com qualidade, executar o trabalho com qualidade. Para quê? Para se refletir depois lá na parte do escritório, na parte de cálculo, que todo mundo imagina que seja a parte difícil, mas vocês vão ver que é bem simples os cálculos, tá? Não tem, vamos dizer assim, mistério algum de fazer um cálculo dessa parte de planimetria e principalmente da irradiação. Mas o que acontece bastante, tá? Principalmente nas primeiras aulas práticas, né, de planimetria, o pessoal não leva muito a sério lá a coleta dos ângulos, a coleta da distância, as anotações lá, e aí depois a gente vai, normalmente, 1 a 2 aulas depois vai calcular isso aí, né? E aí eu sempre passo esse detalhamento, um passo a passo, para vocês entenderem como é que faz os cálculos até chegar à área, e aí o pessoal já não sabe mais que ponto é aquele, se aquele ângulo corresponde do ponto 1 para o 2, se é do 2 para o 3, que distância é aquela. Então, é o que eu sempre falo, o processar os dados é muito simples. Nem vamos entrar em detalhe aqui se eu utilizar um software, tá? Ou se eu utilizar um GPS aí, e depois atrelar ele um software para processar esses dados, fica muito mais simples, tá? Mas o grande problema, então os grandes erros que a gente tem são na coleta de dados, então lá na execução do trabalho. Então isso eu sempre peço uma dedicação, né, nas aulas práticas para minimizar o máximo possível de erro. Sempre vai existir o erro, a gente tem que minimizar ao máximo, né? Então essa precisão aí é cobrada, é necessário, né? Um trabalho quanto mais preciso, obviamente melhor conceituado vai ser, certo? Então eu vou anexar esse vídeo lá para vocês no canal do YouTube, vou passar o link, tá? E fico à disposição para maiores dúvidas. E assim que possível eu já vou, vamos dizer assim, alimentando mais lá o canal com suporte para vocês dos outros materiais que estão lá. Tá certo? Uma boa noite aí, tudo de bom.